Olá! Você sabia que o vídeo é o melhor meio de se comunicar na atualidade? Nós temos a solução para ajudá-lo a ter sucesso. Qualidade, criatividade, equipe qualificada. Seus clientes vão ficar impactados com a sua marca. Soluções em vídeos institucionais e comerciais com criatividade e excelência. Evidência Vídeo Produtora. Soluções de sucesso para a sua empresa. Olá, galera do bem! Ano novo, estúdio novo, programa continua sendo o mesmo, apresentador um pouquinho mais velho, mas sempre com um convidado diferente nessa cadeira, alguém que faz a diferença na nossa sociedade, tá certo? Convite feito, segundas e quartas-feiras, às 21 horas, programa Repórter do Povo Entrevista. Você sabe, eu sou o Carlão, repórter do Povo, e eu volto. Valeu! Olá para você que tá ligadinho na Mundo Web TV. Olha só, nossa live VJ Farley passou para terça-feira, 9 horas da noite. Então te esperamos, novo dia, mesmo horário, terça-feira, 9 horas da noite, na Mundo Web TV. Live VJ Farley, com altas sonzeiras. Maravilha ter você aqui com a gente. Às quintas-feiras, às 20 horas, no programa Direito em Foco. Você pode assistir no Facebook ou no YouTube. Deixe lá a sua inscrição, ative o sininho. Obrigada pela participação. Deixa ali seu comentário para que a gente possa interagir durante o programa ou também depois que a gente possa entrar em contato. Combinado? Hoje, gostaria de agradecer principalmente ao nosso apoio da Jaque Santos. A Jaque Santos é um salão estética que fica ali na rua do São João, ali na rua Pedro Rangel, ali na Rótula. A Jaque tem procedimentos faciais, micropigmentação, despigmentação, harmonização facial, tratamentos enzimáticos. Se você quiser fazer uma avaliação, ligue lá para a Jaque Santos. O telefone é 3349-3602 ou 99611-1113. E se você também fizer lá seu agendamento, você vai ter direito a desconto de 20% em qualquer procedimento estético se disser que assistiu o programa. Olha só que maravilha! Não perca essa oportunidade, hein? A Jaque já está há mais de 20 anos no mercado trabalhando com estética e para a sua beleza. Então, agende lá o seu horário. Combinado? E hoje a gente vai ter uma convidada super especial, um tema que todo mundo participa, direito do consumidor. E então hoje vai ter a participação da doutora Larissa Vec, ela que é pós-graduada em Direito Civil e Empresarial. Doutora Larissa, seja bem-vinda. Obrigada Jaque pelo convite, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu e a Jaque nos aproximamos em razão de comissões e tudo mais. Eu estou muito contente em ter a oportunidade de falar do que eu amo, que é direito do consumidor. E a interação entre os advogados é super importante, até para que possa ter essa parceria e essa contrapartida, né? Feliz eu de ela ter aceito o convite e estar aqui com a gente hoje. Afinal, consumidor é um tema super polêmico. A maioria das pessoas não conhece o seu direito, não sabe, e a gente vê a pessoa brigando com aquela razão toda e muitas vezes não tem razão. E também muitas vezes ao contrário, né? Exatamente. O estabelecimento pensa que está com a razão e exige coisas que não é devida. Então hoje a gente vai passar para vocês dicas super especiais de tudo isso. Então pega a caneta, começa a anotar e depois ali deixa nos comentários a sua participação, seu beijo, seu abraço. Combinado? Perfeito. Doutora, conta pra gente, dá um exemplo bem prático que a pessoa pode se ver nessa situação. Vamos usar um exemplo bem tranquilo, assim. Pego minha família, vou num restaurante final de semana, chego lá e tudo que pode acontecer com a gente.
Já que a hora que a gente chega num restaurante, a gente é abordado com a seguinte situação. Larissa, hoje a gente está tendo uma consumação mínima que você tem que utilizar. Você só pode sair do restaurante se você tiver que pagar R$50. Isso já é completamente absurdo. Isso a gente vê muito embalada, né, já que a gente vê muita questão de consumação mínima. Na praia também estava acontecendo, né, doutora? Na praia, de questão de consumação mínima para poder utilizar um guarda-sol, poder utilizar uma cadeira, isso é completamente proibido. Não existe essa consumação mínima. Isso é completamente vedado pelo direito do consumidor. A gente não pode ser pego de surpresa com relação a isso. Uma coisa abusiva, então. Se Completamente. estiver aplicando, não quer dizer que eu seja obrigada a fazer. Não. Posso sentar, consumir, no final a gente acerta. Exatamente, você vai livre. pagar e consumir exatamente o que você utilizar. Se ele disse que a consumação mínima é 50 e você consumiu 20, você vai pagar os R$20. Você não tem que pagar R$1, 1 centavo a mais do que você consumiu. Não tem uma obrigatoriedade de valores, não. Isso é interessante até porque a gente vinha conversando, né? Se tu tá ali naquele espaço e tu quer usar o espaço, chamar a polícia seria o correto, mas vai causar todo um transtorno. Eu acho que a gente tem que ter uma conversa, explicar a situação. Às vezes até o próprio comerciante não tem conhecimento, porque em razão de serem umas práticas muito cotidianas por qualquer restaurante, pela população em si, não tem conhecimento dessa prática ilegal. Então a gente pega até um Código de Defesa do Consumidor, mostra pra ele, a gente tem todas essas conversas que são importantes, Olha né? só. Que dica importante, hein? O que mais comum a gente vê? Outra questão também muito de balada, de restaurante, barzinhos e tudo mais. O couvert, aquela taxa que a gente paga em razão de músicas e tudo mais, ela pode ser sim cobrada, mas tem que ser antes avisada. A gente não pode ser surpreendido com uma taxa de couvert tão unicamente na conta. Às vezes a gente já tá ali no lugar, tudo mais, e tu não é avisado que vai ter aquela taxa de couvert. Ela somente vai poder ser cobrada se ela é avisada anteriormente a quem tá entrando no restaurante ou no barzinho e tudo mais. Alguns lugares a gente vê aquela plaquinha perto do cantor ou na entrada. Isso. Ou às vezes a gente é surpreendido na conta. A questão a placa e tudo mais, ela funciona como um aviso, como uma questão de que vai ter aquilo. Mas ter surpreendido na conta, ela é completamente legal. Não pode. A gente não pode ser surpreendido com valores que a gente não concordou em pagar. Então, com se veio na aviso. Conta, a gente pode pedir para retirar porque não Pode sabia. pedir para retirar. Olha porque a só gente que tem legal. que ser comunicado anteriormente do que está sendo pago, né? Uma outra questão, questão de falando de taxas e tudo mais. 10% do garçom, doutora, a gente tem que pagar? O 10% do garçom, que é importante a gente até deixar isso bem claro, ele é uma gorjeta. Ele é uma gorjeta pelo serviço que é prestado. Se eu gostei do serviço, eu pago. Se eu não gostei do serviço, eu não pago, porque é um benefício, é um bônus. Um bônus, exatamente isso é a palavra, é um bônus. A gente não é obrigado a pagar. Olha só, que interessante. Algumas vezes, realmente, os restaurantes dão essa opção e outras vezes, não, já vem junto, né? Já vem e junto. tem, às vezes, também a situação que eles pedem a gorjeta em dinheiro, né? A gorjeta em dinheiro. Já para passar. E isso também não pode, né? Tem a questão de que se eu quero pagar com cartão, eu vou pagar com cartão. Eu não sou obrigado da forma de pagamento, né? Isso já é uma questão também. Às vezes o consumidor chega lá, o pagamento é somente via dinheiro, somente via cartão. Não, isso não pode. A gente tem que ter a possibilidade de escolher a forma que a gente quer realizar o pagamento. Falando em cartão, doutora, recentemente um colega meu disse que ele foi comprar no mercado e ele pegou assim 2 coisas simples, deu R$2,50 e o mercado não aceitou passar no cartão de débito. É outra questão que é muito importante para o consumidor. Não tem valor para pagar no cartão. Se eu quero comprar algo que é R$1,50, R$2,50 e a forma de pagamento que eu tenho é o cartão, não podem negar não receber. podem negar receber de forma alguma. Isso é muito uma opção comum, né? minha, né? Se eu tenho aquela forma de pagamento, eu estou pagando de alguma forma. Se o fornecedor, o empresário tem alguma paga, alguma taxa, então esse encargo não pode vir para mim, consumidor. Eu tenho que fazer o pagamento da forma que eu quero, né? Eu não tenho um valor mínimo para passar um cartão de crédito, um cartão de débito. Não existe isso, né? Existe a forma de que eu quero pagar ali. Olha só, tudo isso são práticas comuns que todo mundo acaba passando no dia a dia. Seja no restaurante, seja no mercado, seja em outras atividades, no comércio. Então é por isso que é importante todo mundo estar em alerta, saber os seus direitos e também como consumidor e como empresário. Como a doutora falou, muitas vezes é descuido ou desconhecimento, né? O importante é sempre bater um bom papo e buscar
resolver ali naquele momento, amigavelmente, que é o mais rápido e o mais barato. Exato. E já aproveitando a questão de descuido, outra prática que é muito comum em balada e barzinho. Perdi a comanda. E agora? Eu tenho que pagar aquele valor que dizem? Normalmente tem caso de perda de comanda, você tem que pagar R$100, R$200. Isso é legal? Também não. Porque assim, ó, quem tem a responsabilidade de saber o que o consumidor utilizou é o fornecedor. Eles querem passar para nós consumidores uma responsabilidade que não é nossa. Quem tem que saber o que foi consumido é quem está vendendo. Então, se você perdeu a comanda, a responsabilidade de saber exatamente o que foi gasto ali ou não é de quem está te vendendo. Você não tem que pagar esse valor. Isso é é uma prática muito corriqueira, muito que a gente vê de usual, e não pode. Também a gente não tem. Que imagina, o restaurante, o barzinho, a balada está passando para o consumidor uma responsabilidade que não é dele. Na verdade, quem tem que controlar o que está vendendo é o estabelecimento. Olha só. E são situações também que normalmente são um pouco constrangedoras, mas que a pessoa deve sim garantir que o seu direito seja aplicado. Exatamente. Eu acho que a questão de como a gente é uma coisa tão usual, um bom senso, né? E a questão que os estabelecimentos até já eu acredito que nem sabem o que é certo e o que é errado. Por isso que a questão da conversa, se o consumidor sabe seus direitos e ele chega para utilizar o serviço, ele sabendo, ele vai saber o que pode ser aplicado ou não. Olha só quanta coisa. Exatamente isso. Quanta dica que é um detalhezinho, mas faz a diferença, né? E vamos lá, Jaque. E daí eu saí do restaurante, paguei a conta, tive isso, eu chego lá e meu carro tá arrombado, mas tinha uma plaquinha: não nos responsabilizamos por danos causados no veículo. O estacionamento particular da empresa. O estacionamento ali do restaurante que utiliza. Daí tem a placa, não tem responsabilidade. Restaurante, comércio. Comércio, supermercado, escola, que tem muito, tudo que for escola. Privado. Tudo que é privado. E a responsabilidade de quem? É do estabelecimento. Não, doutora, mas tinha uma plaquinha lá. Não importa. Se ele está fornecendo serviço de estacionamento, ele tem que ser responsável por aquele serviço que ele está prestando. Independente se tem plaquinha, não plaquinha, isso de nada funciona. Hoje em dia até muitos supermercados tiraram essas plaquinhas já. A gente não vê elas mais tão corriqueiras. Porque o que adianta? O consumidor entrava na justiça e ganhava. É uma questão de que a responsabilidade é de quem está fornecendo o serviço. Se o serviço do estacionamento está sendo fornecido em que pese gratuitamente, a responsabilidade é de quem fornece, independente se está sendo pago algum valor ou não. Mas eu acho que de repente aquela plaquinha dá uma ligada na antena, pelo menos para a pessoa esconder se tiver alguma coisa dentro do carro, né? Tentar não deixar as coisas tão aparentes, tomar aquele cuidado e tudo mais. Mas de nada adianta. Se o dano for causado, a responsabilidade é sim do estabelecimento. Então, por isso, o importante é você cuidar do seu veículo para evitar qualquer problema, evitar a confusão, porque isso aí dá uma dor de cabeça. E essa é a questão que a gente falou, né, Jaque? A questão, assim, não tem necessidade de deixar uma bolsa em cima do carro. A gente sabe como que estão as coisas, então a gente toma nossos cuidados, mas sabendo que se acontecer algo, a responsabilidade é de quem está fornecendo o serviço. Muito importante, doutora, eu ter falado isso, porque isso é muito comum em todo estabelecimento comercial, né? Mas, claro, como consumidor também vamos fazer a nossa parte. Se não der, vamos procurar os direitos que também é possível. Tem que tomar muito cuidado aí. E agora vamos mudar um pouquinho o assunto, assim. Vamos para uma questão mais digital que a gente está vivendo aí em razão de pandemia. A gente acaba tendo que ficar muito em casa, acaba frequentando somente as lojas online, né? As lojas via rede social e tudo mais. Essa época de muita live, muita propaganda na rede social. E mais um grande erro aí. Postagem. Isso, um grande erro que é cometido pelas lojas aí que utilizam as redes sociais. Venda unicamente de valor pelo direct. E aí, doutora, pode? Não pode. Mas como assim, doutora? A loja de roupa, por exemplo, né? Postou lá a foto da blusinha. Só a foto da blusinha e o textinho da blusinha, né? E daí a gente vai lá no comentário e pergunta: qual o valor? Qual o valor? Valor inbox, valor via direct. Não pode. Isso é completamente abusivo. Quando a gente oferece um produto, oferece algo para venda, a gente tem que obrigatoriedade de divulgar o valor, a forma, até mesmo a qualidade ali do produto para saber se está sendo enganoso ou não, né? Então a gente não pode se justificar pela questão do valor ali pelo inbox, direct. Porque quando é ofertado, né, Jaque, tem que mostrar.
Se não quer botar ali embaixo da foto, mas se é questionado ali no comentário, você tem que responder por aquele e-mail. Você não tem que, como se diz, blindar o valor do seu produto. Pois é. Isso não tem. Postou. E assim, ó, eu acho que até fica uma dica aí para os fornecedores, estabelecimentos, a gente como usuários. Se o valor tá ali exposto, como numa vitrine, não é mais fácil da gente ir atrás do que a gente quer? Às vezes a pergunta não é uma perda de tempo, sendo que já podia ter vendido. Para todas as partes. Para todas as partes. Se tá ali e é R$10 o produto, e R$10 eu posso pagar, e eu quero gastar Reserva para mim. Pronto. Não é mais fácil? Aproveitando, doutora, essa prática também, há um tempo atrás já vem sido aplicada, né? Em relação aos mercados, né? O mercado tem que colocar o preço nas mercadorias. Exatamente. E também aplicado às lojas, né? Na verdade, o direito das lojas estão indo para as lojas virtuais também, né? E a questão de facilidade, assim, não tem por que eu esconder o preço do produto. Quando a gente passa numa vitrine lá de uma loja de joias, né? Que a gente vê aquelas joias tudo linda na vitrine, exposta, tudo sem preço, já dá um arrepio, né? Porque tu quer saber o preço daquela pulseirinha, daquela correntinha. Algumas não estão botando, porque eu já vi, doutora. Isso é abusivo, não pode? Não pode. Olha tem só, que divulgar. Você, comerciante que botou lá na sua vitrine, tem que botar o preço. Tem que botar o preço. Seja ali na peça, né? A gente pode não gostar do preço que tá lá, mas é o preço da peça, é o preço que vale o produto, mas ele tem que estar exposto. A gente não tem opção, assim, é a questão de facilidade, é a questão de não enganar o consumidor, né? Da transparência, né? É um dever, então, do estabelecimento colocar lá esse preço, seja ali na peça, né? Ou também a gente vê aquela folhinha. Na folhinha pode numerado. ser. Às vezes é uma forma até mais discreta nessas lojas, né? Põe o númerozinho em cada peça, põe a folhinha lá no final, tá sendo divulgado, quem tem interesse vai ver. É exatamente uma forma de divulgação, né? Transparência, muito melhor, que nem muito mais confortável, né? Também tenho visto, como consumidora, tô falando, né? Isso na internet e preço inbox, poxa, é bem o que tu falou. E tá tendo demais, assim, ó, em razão da pandemia, muitas lojas foram para esse tipo de comércio, né? Foram utilizar esses meios, mas eles não podem esquecer que os deveres são os mesmos de uma empresa que não física. Olha só, então você comerciante, de repente não era comerciante antes, não sabia, se tornou comerciante agora, seja de roupa ou seja também de alimentos, né? De alimentos, de tudo, né? De qualquer tipo de produto que está sendo anunciado, Você tem o dever de colocar ali, seja na foto ou seja na legenda, o preço da mercadoria. Exatamente. E não fazer isso é uma infração do Código do Consumidor, né? E você está sujeito a uma penalidade ou a se incomodar. Então mais vale cumprir a lei, cumprir as regras, do que correr esse risco, né, doutora? Exatamente, tem que cuidar demais, assim, cuidar para não se incomodar depois. Vamos lá para um tema que é muito legal, que está tendo muita repercussão hoje em dia, a questão de voos. Vamos para a questão aí de viagem. Eu sei que a gente não está viajando tanto, né? Não tá, por causa da razão, estamos tendo que ficar em casa e tudo mais. Vamos lá, cheguei para viajar, Jaque, tô lá no meu assento já, peçam para me retirar do assento porque deu overbooking. O que é overbooking, Jaque? É quando vende mais passagem do que tem lugar. E agora? Tive que sair porque não tem mais lugar para mim. Tem passagem demais lá vendida. E assim, ó, parece que não é normal, mas isso acontece costumeiramente. As companhias aéreas acabam na ânsia vendendo mais passagem do que tem. Eu não levanto. Daí levanta, tem que sair, não tem opção ali. E eu sou colocado num voo depois. O que acontece comigo, consumidor? O tribunal aqui do nosso estado, Santa Catarina, ele entende de forma pacífica, assim, todos os julgados são nesse sentido, de que tem o direito de indenização por dano moral. Por mais que eu sou colocado num voo no mesmo dia, no mesmo horário e tudo mais, eu tenho que ser indenizado por isso moralmente. Não tem muita opção, assim, as companhias aéreas têm que cuidar aí na hora de vender, não tem muito jeito não. Até porque eu não, querendo, doutora, tenho prejuízo, né? Tenho prejuízo, porque se eu atrasei naquele, normalmente a gente já compra o voo previsto escalonadinho naquela minha atividade. Por exemplo, se tu foi pra Bahia e tu comprou um congresso. Exatamente. Imagina os danos que isso tem, né? Não vai ser só a questão de dano moral, vai ser a questão dos custos materiais que teve, dos danos que teve ali, pela perda do congresso, por todas essas questões, né? Tem que cuidar muito, assim. Companhia aérea é um assunto muito delicado.
essas questões de remarcações agora da pandemia, né? Tá tendo muitas questões eles estão tendo um direito que eles adquiriram, as companhias aéreas, agora com a pandemia, foi que com o cancelamento das viagens, eles têm ali 12 meses para devolver os valores. Olha só. Então, se eu tive uma viagem cancelada e tudo mais, eu tenho agora 12 meses para receber. Eu tive um caso como consumidora. Eu tinha uma viagem programada, a gente teve que fazer o cancelamento e foi quando eu recebi essa mensagem, daqui a 12 meses você vai receber os valores, é um choque que a gente recebe, né? Porque se eu tô cancelando, eu, na real, queria um dinheiro de volta agora. Mas foi um direito que eles receberam em razão da pandemia. Então a gente tem que cuidar muito, assim, ali as questões. Alguns estão prorrogando o tempo. Né? E as questões de prorrogação de tempo ali foi que eles conseguiram. Teria que devolver em tanto tempo, agora com a pandemia eles estão tendo que devolver em 12 meses os valores. Olha só. Até esse negócio da prorrogação do tempo é uma coisa que é pra gente pensar. Porque, por exemplo, assim, se eu comprei uma passagem pra Itália e não pude viajar, né? Porque deu a pandemia. Sim. 12 meses. Já passou 12 meses. Também não posso viajar. E a Itália tá fechada? Então, olha só o problemão que isso acaba gerando, né? E tá cada vez prorrogando mais, Vai prorrogando mais? Enquanto a gente tá, né, na situação que a gente se encontra, tá tudo prorrogando. E daí a pessoa fica lesada, né? Porque fica com aquele, se não conseguiu devolução, fica com aquele dinheiro investido. E a questão, eu acho que também vale a questão de ingressos de teatros e shows. Tá? Boa, bem lembrado. Também falo como consumidora, neste caso, eu também ia ter um teatro aqui no Teatro Municipal de Itajaí, comprei para ir com meu esposo no teatro, pagamos um valor legal ali, era para março do ano passado. Daí teve pandemia, obviamente não teve o evento, e até hoje também não teve o evento. Na oportunidade, eu lembro que lá para outubro eu lembrei desses ingressos, que com a correria de pandemia a gente acaba até esquecendo, né? Lembra dos ingressos, entrei em contato com a prestadora ali que vendeu. Eles só vão ter que devolver a partir do momento, isso fica a dica para todo mundo, nem adianta se incomodar antes. Tem um decreto pelo presidente da República que eles só vão precisar devolver qualquer quantia se eu mudar de ideia, que eu quero ir, depois se finalizar a pandemia. Oi? Mas como assim? A pandemia não tem data? Não tem data. Esse é o decreto que a gente tem. Qualquer órgão, neste caso, só tem de teatro, shows, espetáculos, só vão ter que devolver a quantia depois que finalizar a pandemia e eu não tiver mais interesse no evento. Loucura, né, Jaque? Loucura, porque a gente já deu um ano, né? Há um ano atrás, quem diria que a gente ainda está vivendo isso? Exatamente, né? Mas sim, até fica a dica para os consumidores nessas situações que nem tenta se incomodar ainda, porque tem decreto aí dando apoio para os fornecedores neste caso. Isso também embarca para aqueles eventos, casa de show, casamento, formatura, aniversário, tudo dentro desse decreto? Tudo dentro desse decreto. Então, ainda a melhor forma é buscar a conciliação. Exatamente, Jaque. Assim, o acordo não é amigável, uma conversa, uma negociação de uma forma mais tranquila, nestes casos, infelizmente, está sendo a melhor opção. Porque a gente está, infelizmente, quanto a isso mesmo, está sendo amparado e o consumidor acaba ficando um pouco sem opção, sabe? Então, conversar, às vezes, já entende que tem o dinheiro ali que foi despendido sem necessidade, né? Já consegue fazer uma conversa amigável, tranquila, né? Essas empresas de entretenimento, de evento, assim, estão bem prejudicadas, né, doutora? Então, eu acredito assim, daí a gente vê o lado delas também. Acaba pensando ali, não... esse decreto foi para cuidar um pouquinho delas, talvez manter um estímulo financeiro, né? Querendo ou não. Mas nada como melhor do que uma negociação. Exatamente. Partiu para conversa, para amigável, que acredito que está todo mundo ali disposto. Então, você pode tentar negociar administrativamente junto com a empresa, Isso. ou você pode buscar um profissional, advogado da área de consumidor, né? E até a questão a gente tem hoje em dia Procon, tem site de consumidor que o governo fez, consumidor.org, é um Procon digital, né? Que as empresas maiores estão todas cadastradas, você pode ali botar as suas reclamações, tem muitas questões de companhias aéreas, tá cheio ali tentando resolver, tentando negociar.
Então você vai fazendo ali, dá para botar documento já, que é uma reclamação muito legal que dá para fazer por esse site. Tu não precisa sair de casa nem mais para isso, assim, tu pode fazer tudo da tua casa mesmo. Que bacana. Como é que é o site? Consumidor.org. Lá tem as opções. Tem lá, é tipo um Reclame Aqui. É tipo um Reclame Aqui do governo. Exatamente isso. É um Reclame Aqui do governo. Você vai utilizar ele ali para fazer as suas reclamações. E a gente tem percebido também que o fórum já tem pedido isso, né? Tem. O fórum tem pedido muito, né? Que a pessoa entre em contato, tente negociar, comprove. Até as questões, esses dias eu estava até vendo já que o direito do consumidor a gente trabalha muito no juizado especial. E uma das formas que eles fizeram para ter a conciliação, principalmente aqui em Itajaí, é que antigamente quando tinha as audiências, né, são as mesas redondas. Ninguém é maior que ninguém. A gente senta naquela mesa redonda, todos como iguais, para conciliarmos. Porque dizem que a mesa tradicional, para quem não conhece no fórum, é uma mesa retangular, com pessoas um de cada lado e fica muito... dizem que tem ali a questão de embate, discussão, né? Quando a gente está numa mesa redonda, a gente está disposto a uma conciliação. A gente está disposto a uma conversa. Então, a questão do consumidor hoje em dia, principalmente com tudo que está a pandemia, a gente vai para uma conversa para tentar negociar da melhor forma possível ali. Aproveitando, doutora, a gente recebeu aqui uma pergunta. Vamos ver aqui. Trabalho com decoração para eventos. E minha cliente, devido à pandemia, está cancelando. Preciso devolver integralmente o valor pago ou posso descontar a multa da quebra de contrato? Pode ser feito desconto de multa sim, nesses casos. Por causa que também quem está fornecendo também teve um dano, né? A gente tem ali... quem está fornecendo também teve um dano de quem está recebendo. Então, a multa de contrato ela é prevista normal. Não está livre por causa da pandemia. Não está livre. Na verdade, é o que a gente acabou de falar, Jaque. Negociar. Assim, negociar. É entender o lado de quem está cancelando, a pessoa também precisa entender o lado de quem está fornecendo. Às vezes chega no meio termo ali da multa. Mas ninguém sabia que existia uma pandemia, né? Ninguém imaginou que a gente viveria uma pandemia, né, Jaque? Porque normalmente a pessoa faz o contrato para daqui a 6 meses, né? Isso. Já paga uma parte. E assim, normalmente quem está prestando alguma coisa também teve investiu? Já investiu, já teve um custo, já teve um dano, não, né? Um investimento ali, né? Então não pode sair sem pagar nada. E tá acontecendo muita confusão em relação a isso, né? Inclusive também a gente vê por causa do aluguel. A pessoa pensa que porque tá em pandemia não precisa mais pagar aluguel. Não tem ou porque isso. tem criança pequena não pode ser despejada. Até já que a questão do aluguel, o Tribunal de Justiça já entendeu, nesses casos de aluguel residencial, que tem que continuar pagando normal. Não tem que ter desconto, porque a moradia o serviço está sendo prestado. Olha só. Está sendo entendido desta forma. Assim, logo que deu a pandemia, principalmente as questões de imóveis de locação para comercial, locação comercial, estavam entendendo pelo desconto. Hoje em dia já está diferente, já não está tendo uma redução, entendeu? Já que as coisas já estão... assim, foi tudo muito rápido, tudo muito assustador e as pessoas não estavam entendendo. Agora já está se formando um julgado, entendendo de um jeito. E novamente, nada melhor do que uma conversa. Gente, assim, essas questões todas, assim, de consumidor, o que falta muito é uma conversa. É porque, assim, doutora, a gente percebe o quê? Que as pessoas muitas vezes chegam no escritório e pensam que vão entrar com a ação e vão ficar milionária. Não, o dano moral não é assim, né? Um dano moral de um serviço está sendo de 5 a 10 mil, não é ninguém vai ficar rico com isso, né? É um dinheiro que faz diferença, mas não torna ninguém milionário e nem rico, né? E também a gente percebe que está cada vez mais difícil, né? Está cada vez mais difícil. A questão de inscrição no Serasa, se é um dano que nem te gerou muito, inscrição indevida, tá dando de R$1.000, R$3.000, não é um dano moral muito elevado, né? Então, a gente não... Tudo vai depender do caso. Do dano, tudo depende de prova, Depende, né? do que aconteceu, do que o dano gerou, do que aquela incomodação causou, do que realmente foi, né? Por mais que o autor fale, a outra parte defenda, se tu não provou aquilo que tu falou... Daí não tem jeito. Não tem jeito.
Tem que documentar tudo direitinho, guardar ali, tudo mais. Os comprovantes, as provas, o recibo, né, doutora? Recibo é importantíssimo. Se você paga aluguel, pega recibo quando pagar o aluguel. Isso tem que cuidar muito. Recibo de tudo. Nota fiscal de produto que compra, guarda por um tempo. Doutora, conversa, e-mail, WhatsApp. Guarda tudo. Se precisar entrar na justiça, vai ser feito uma ata notarial. Mas se você tem esses documentos, a gente tem como fazer a ata notarial depois, né? Olha só a A importância, ata notarial né? é documento que, pra quem não sabe, feito em cartório e tudo mais. Que a gente vê assim, ó, tava com raiva da outra parte e acabei excluindo a mensagem. Acabou com a prova. Acabou a prova. Chegou mais uma pergunta, Mais uma Jaque. perguntinha aqui, vamos ver. Boa noite. Estou querendo trocar de operadora de internet, mas estão querendo me cobrar uma multa, pois meu plano tem fidelidade. Essa multa é legal? Cláusula de fidelidade é legal. É legal até 12 meses. Se tu firmou um plano com uma cláusula de fidelidade até 12 meses, tem legalidade. Se tu estás dentro deste período, tu vais pagar uma multa proporcional, tá, Jaque? Pelos meses que tá faltando ali pros 12 meses. Então, Exemplo, se eu sair 12. no 6º mês, Tá. eu vou pagar uma multa proporcional do 6º ao 12º mês. Ah, não é sobre o contrato todo. Não é sobre o contrato todo. Tu vais pagar uma proporcionalidade, assim. Mas eu até, quem mandou a pergunta, eu gosto de esclarecer que as operadoras de telefone, elas estão tomando todos os cuidados com relação a isso, que já aprenderam pagando tanto no dano moral. Eles já sabem que é a multa proporcional, que é o valor, isso já está sendo muito aplicado. Mas eles podem ter essa cláusula sim. Olha só. Doutora, como a senhora tinha falado antes ali do avião, tem mais alguma coisa comum em relação ao avião? Tem muita questão que é importante dar a dica que é a questão de quando dá algum dano em bagagem. Bagagem. O que é importante? Eu também já tive danos em bagagens. Eu também. O que eu fiz? Eu brinco que na hora me deu uma de uma advogada, não quis ser consumidora, peguei a minha mala, botei em cima da onde estava o dano ali, bati foto, já fiz a reclamação na hora. Enquanto a gente está ali saindo, já tens que procurar a companhia aérea, obrigatoriamente, e tu tens que abrir a reclamação. Daí tu vais abrir a reclamação, bater as fotos, juntar, e é instaurado um processinho administrativo, né? Daí esse processinho dura um período ali, que quando você estiver em casa e tudo mais, tu vai ser procurado para receber os valores ali do dano. Seja o conserto ou a compra de uma bagagem nova. Seja o conserto. E funciona, né, doutora? Funciona bem, né? Funciona. Eu também já tive. Mas tem que cuidar, que tem que fazer o procedimento. Tem que fazer o procedimento. A ANAC determina esse procedimento. Desceu do avião, pegou a mala, dano, quebrou a rodinha. Já faz o procedimento. Não adianta tu ir embora do aeroporto Ali sem fazer mesmo onde aquilo. pega a mala já tem um balcãozinho. Ali mesmo. Olha só. E aí depois daquilo já está o processo. Já está o procedimento administrativo ali feito mesmo. Não posso né? então ir para casa e bater foto de casa. Lembra de bater a foto ali. O procedimento tem que ser instaurado ali. Não adianta tu sair e ligar para a companhia. Tu tens que fazer diretamente ali no aeroporto. E pelo que a gente tem visto, assim, tem acontecido bastante, né? Estão pagando bem legal, assim. Então, tá tendo muito e estão pagando direitinho. Então, é que a gente fala, eles apanharam tanto por fazerem errado que estão aprendendo. Uma coisa muito comum também que a gente vê, doutora, é essas empresas de cartão de crédito, né? Muito, tem muito. Hoje em dia ninguém mais recebe cartão de crédito como recebia antigamente em casa, que ia muito cartão de crédito para tua casa. Hoje em dia eles não fazem mais essa prática porque é abusivo, ilegal. Ninguém pode receber. O que acontecia anteriormente que quando recebia o cartão e a pessoa gastava, quem estava tendo que pagar as compras era a operadora de cartão, porque não pode mandar um cartão sem o prévio aviso, né? Sem a concordância. Também a gente vê ali da empresa do cartão que às vezes é nome de terceiro, né? Tem demais, tem que cuidar muito. Que usaram o teu CPF. A questão dos bloqueios estão sendo muito mais automáticos. Se o cartão é clonado, tu já faz a reclamação, eles já bloqueiam na hora. Mas a pessoa é inscrita no Serasa, lá nesse PC, e nem sabe por quê. Vai ver, tinha um cartão. Exatamente, que foi feito por um terceiro, utilizando seus dados. Tem que cuidar muito, assim. Direito do consumidor é muito abrangente, né? A gente tem muitas questões que a gente tem que cuidar. Por isso que é sempre importante a gente conhecer o que é nosso direito, para a gente entender que ele é aplicado, né? Porque quando nós consumidores exigimos, os fornecedores param de fazer práticas abusivas, né, Jaque? Eu lembrei de uma muito boa, que passa despercebido para muita gente.
Quando eu tiro o extrato uma vez por ano para olhar como é que tá, né, doutora? Às vezes tem ali umas taxinhas extra, seguro. Não pode também. Seguro, isso quando não é empréstimo, né? Seguro, empréstimo, 10 vezes 180. Pode pedir o ressarcimento desses valores, porque não pode ter nenhum valor cobrado sem o prévio consentimento de quem tá. E até tem várias questões, os bancos têm muitos costumes, sabe, Jaque, de cobrar taxa para tudo. Taxa para nós sacar, taxa para depositar, taxa para tirar o extrato. Tem certos serviços que eles precisam ser prestados de formas gratuitas. Uma quantidade, pelo menos? Numa quantidade pelo banco. Isso é obrigatório. E a gente ainda vê, né, doutora? Muito, a gente vê demais. Aquela emissãozinha do boleto ali, R$3,50, como consumidor, quando eu vou pagar, eu olho para ela olha para mim. Não, tem que cuidar muito, assim, porque são práticas abusivas e corriqueiras, né? Mas não pode, não. E que se torna usual, né? Exatamente. E é importante as pessoas terem conhecimento que essas práticas não são certas. Exatamente isso, já que a gente tem que ter conhecimento, os consumidores têm que ter conhecimento dos seus direitos para acabar de vez com qualquer prática abusiva do fornecedor. Porque a qualquer momento todos nós vamos ser consumidor, né? Exatamente. Uma hora pode ser empresário, mas consumidor todo mundo todos vai nós ser. Somos, igual né? pedestre, né? Não, todos nós somos consumidores. A gente compra sempre no supermercado para se alimentar e a gente já é consumidor, né? Independente ali. Olha só. Meu Deus, que maravilha, né? E o horário passa voando. Eu correndo. adoro todo o programa, porque eu sento aqui, aprendo. Vocês percebem, eu gosto de falar para também se colocar no lugar das pessoas e ver que é comum, normalmente, qualquer pessoa não ter conhecimento sobre todos os direitos. Então, quando eu tô aqui, eu me coloco no local de consumidor nesse momento. É maravilhoso o bate-papo, porque a gente vai aprendendo todo mundo, né? E tô aprendendo tudo. E aí, doutora, quando a gente sai na rua, que a gente encontra uma pessoa que assiste, já que gostei do programa, ou qual é aquele link do vídeo de consumidor que eles pedem? É tão gostoso. Doutora, eu adorei. Eu adorei. O horário passou voando e já vou pedir para a doutora preparar uma nova pauta para a gente agendar um novo programa para conversar um pouquinho mais. Com certeza, Jaque, obrigada. Trazer as atualizações, né? Jaque, obrigada mesmo. Foi muito especial, passou voando o horário. Eu não vi passar, só recebemos o aviso que acabou. Mas foi muito gostoso, adorei. É uma área que eu amo falar, que eu adoro passar. Acho que se a gente aprende, todo mundo aprende um pouquinho. Sabendo os seus direitos, né? Eu até brinco muito, Jaque, que todos nós deveríamos ter feito direito. É verdade. Para sabermos nossos direitos, deveres e saber do que a gente pode, né? E a doutora, esse ano, na pandemia, como mulher, empreendeu também. Empreendi, resolvi... Abrir o escritório. Abrir meu escritório próprio. Olha só, gente, que exemplo, hein? A pandemia fez abrir novos ares, mudar. Acho que mudar faz sempre bem, As pessoas estão se reinventando, né? E a doutora hoje atua em quais áreas? Eu gosto de atuar no que na verdade, eu gosto do direito civil e é nele que eu atuo, né? É a área que eu gosto. Não adianta a gente atuar no que a gente não se sente bem, né? Confortável, porque é muita atualização, né? Direito é muito abrangente, a gente tem muitos ramos. O ramo que eu peguei para cuidar é o direito civil. E aí, doutora, se as pessoas quiserem te procurar, onde é que fica o endereço? O meu escritório fica na Avenida 7 de Setembro, número 776, sala 405, aqui em Itajaí, no bairro Fazenda. E quem quiser acompanhar, eu tenho uma rede social ali no Instagram, é larissa.advogada, que eu faço bastante, ele é bem focado no direito do consumidor e dou bastante dicas para todos vocês. Olha só. E o telefone, doutora, se o pessoal quiser agendar uma consulta, tirar uma dúvida, levar o seu processo, o seu contrato lá para análise? É 47, aqui do DDD, né? 999-617180. Olha só. Se você quiser procurar a doutora, tirar suas dúvidas, marcar sua consulta, agenda lá, procura ela que ela vai lhe ajudar. E, doutora, o horário passou voando. Deixa aquele beijo especial. Eu queria mandar um beijo lá pro Guilherme, pro Luca, que com certeza estão me acompanhando. Para os meus pais, Ayrton e a Nadira. Obrigada por estarem sempre comigo. São para eles o meu carinho especial hoje. Ai, doutora, parabéns. Que delícia a gente ter esse bate-papo, uma conversa com uma colega. E a gente vê a proximidade do advogado, né? Sim. O advogado é um colega nosso e que tá ali para ajudar a gente a buscar nossos direitos. Com certeza. Né? Às vezes eu encontro alguém e daí pensa assim, não, advogado eu não quero. Eu digo, tá, mas se for um contrato milionário que tu vai ganhar muito dinheiro quando tu comprar o teu iate, não, daí eu quero. Tem que ter, né? O advogado não é só para briga, né? É para defender todos os direitos e prevenir brigas, né? E buscar o melhor, exatamente, né? Buscar o direito das pessoas, garantir sobrevivência, garantir a vida. Então tem muito mais proteção de direito.
Exatamente. E você tem o dever também de procurar os seus direitos, porque tem uma frasinha que diz que o direito não socorre quem dorme, né? Exatamente, perfeito. Então, conheça seus direitos, vá atrás, procure um advogado especialista da área. Doutora, obrigada. Obrigada, Jaque. Obrigada mais uma vez. Obrigada a todos vocês que assistiram, que deixaram seu comentário. A gente vai estar respondendo na medida do possível. Hoje nem deu tempo, mas semana que vem, quinta-feira às 20 horas, tem mais. E eu espero você. Obrigada e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá! Você sabia que o vídeo é o melhor meio de se comunicar na atualidade? Nós temos a solução para ajudá-lo a ter sucesso. Qualidade, criatividade, equipe qualificada. Seus clientes vão ficar impactados com a sua marca. Soluções em vídeos institucionais e comerciais com criatividade e excelência. Evidência Vídeo Produtora. Soluções de sucesso para a sua empresa. Olá, galera do bem! Ano novo, estúdio novo, programa continua sendo o mesmo, apresentador um pouquinho mais velho, mas sempre com um convidado diferente nessa cadeira, alguém que faz a diferença na nossa sociedade, tá certo? Convite feito, segundas e quartas-feiras, às 21 horas, programa Repórter do Povo Entrevista. Você sabe, eu sou o Carlão, repórter do Povo, e eu volto. Valeu! Olá para você que tá ligadinho na Mundo Web TV. Olha só, nossa live VJ Farley passou para terça-feira, 9 horas da noite. Então te esperamos, novo dia, mesmo horário, terça-feira, 9 horas da noite, na Mundo Web TV. Live VJ Farley, com altas sonzeiras.